Olá, pessoal, tudo bem? Professora Sheila, professora de matemática, vamos começar a nossa nova aula. Então, vamos lá, hoje nós vamos falar do sistema de numeração decimal, que também é conhecido como sistema de numeração indo-arábico, porque é uma história que começou lá com os hindus e daí foi propagado pelos árabes para o resto do ocidente, tá bom? Bom, primeiro vamos entender alguns princípios que caracterizam o nosso sistema de numeração decimal. Então, o sistema de numeração decimal, o primeiro ponto é que ele é decimal. A base de organização do sistema de numeração é 10. Isso que quer dizer ser decimal. Então, a gente agrupa de 10 em 10, né? A cada grupo de 10 elementos, formamos uma unidade da ordem imediatamente superior. Né? Então, nós juntamos 10 unidades, formamos uma dezena. 10 dezenas, formamos uma centena. 10 centenas, um milhar. E assim sucessivamente. E aí aqui eu coloquei um pouquinho do material, do nosso material dourado, que eu sei que vocês conseguem compreender melhor. Ó. Então, esse material é um material que tem na escola, que vocês já devem ter usado várias vezes, onde um cubinho representa uma unidade. Agora, se eu juntar 10 cubinhos, eu tenho essa barra aqui, ó, com 10 cubinhos. 10 cubinhos são 10 unidades, e 10 unidades é a mesma coisa que uma dezena. Se eu juntar 10 barrinhas dessa, ó, aí eu formo uma placa, né, com 10 barras. Cada barra tem 10 cubinhos, então 10 vezes 10 eu tenho 100 cubinhos, ou uma centena. Então, uma centena são 100 cubinhos, 100 unidades. Agora, se eu juntar 10 placas dessa, ó, 10 placas, eu tenho o cubo. Olha aqui o cubo grande, né? Com 10 placas, cada placa tem 10 barras, então 10 vezes 10 são 100 barras que eu tenho aqui, ou 1000 cubinhos. E 1000 cubinhos é a mesma coisa que um milhar, tá bom? Então, vamos ao próximo. Vamos ao próximo novamente, olha lá. Vamos para o segundo princípio. Então, o primeiro princípio é que ele é decimal. Então, nós agrupamos de 10 em 10. O segundo princípio é que ele é o princípio aditivo ou multiplicativo. Então, nosso sistema de numeração decimal ele também é aditivo ou multiplicativo. O que quer dizer isso? Que os números são compostos e decompostos por meio de adições e multiplicações. Então, aqui nós temos um exemplo, ó, o número 422. Então, ele é formado pela adição do 400, que são 4 centenas, mais o 20, 2 dezenas, e mais o 2, que são 2 unidades. Então, se eu juntar 400 mais 20 mais 2, eu tenho 422. Tá? Então, aqui eu estou fazendo a decomposição, olha só, estou decompondo ele. Eu ainda posso fazer outra decomposição, que esse 400 aqui eu posso decompor em 100 mais 100 mais 100 mais 100. O 20 eu posso decompor em 10 mais 10. E o 2 eu posso decompor em 1 mais 1. E aí, por que ele se torna multiplicativo? Porque aqui, ó, no 400, no 100 mais 100 mais 100 mais 100, eu tenho 4 vezes o 100. Aqui no nosso 20, eu tenho 10 mais 10, que é 2 vezes o 10, ó, 2 vezes o 10. E no 2, eu tenho 1 mais 1, que são 2 vezes o 1. Então, eu tenho 4 vezes 100, 2 vezes 10 e 2 vezes 1. 4 vezes 10 são 400, 2 vezes 10 são 20, e 2 vezes 1 são 2. Então, 422. Formei o número. Continuando, o nosso próximo princípio aqui é o princípio posicional. Então, o nosso sistema de numeração, ele é posicional. Quer dizer que um mesmo algarismo representa quantidades diferentes, depende do quê? Da posição, que aqui nós vamos chamar também de ordem. Ordem que ocupa no número. Então, aqui um exemplo. Nós temos aqui unidade e dezena. 66 é o número. Então, aqui, esse primeiro 6 aqui, primeiro aqui, ó, 66 é o 60 mais o 6, pelo princípio aditivo, né?
Então, está escrito aqui 66, a escrita do número, a escrita por extenso. E aqui nós temos o valor do número, ó. O 6 está na unidade. Então, quando ele está nessa posição aqui, nessa ordem da unidade, ele representa 6 unidades, que são 6 cubinhos. Aqui na dezena também temos o 6, só que o 6, quando ele está na dezena, ele representa 6 dezenas. E 6 dezenas são 6 grupinhos de 10, ou 6 barrinhas, que são 6 vezes 10, que são 60 unidades. Por isso que o 6 aqui na dezena vale 60. Então, isso é muito importante, a posição do número, né? A ordem. Vamos a mais um exemplo aqui, ó, 567. O 7 tá aqui pra gente na nossa unidade aqui, ó. O 7 está na unidade, o 6 está na dezena e o 5 está na centena. Opa. O 7 aqui na unidade, ele vale 7 unidades. O 6 na dezena, ele vale 6 grupinhos de 10, então ele vale 60 unidades, que é a mesma coisa que 6 dezenas. O 500 aqui na centena, ele vale 500 unidades, né? 500 unidades ou 5 centenas. E aí esse número aqui é o 567. Outro exemplo aqui embaixo, 2043. Então, unidade, dezena, centena, e aqui nós temos unidade de milhar. Então, aqui na unidade, o 3 vale 3 unidades. O 4 na dezena, ele não vale só 4, ele vale 4 dezenas, que é 4 vezes 10, que são 40 unidades. O 0 na centena vale nenhuma unidade, é 0 mesmo. Não tem nenhuma centena, por isso que está aqui a ausência de centena. Não tem nenhuma centena quando o 0 está lá. E o 2 na unidade de milhar, ele vale 2.000 unidades, que são 2 unidades de milhar. Então, esse número é 2043. Vamos ao próximo. Aqui no próximo, nós temos o quarto princípio, que é o princípio do zero. O zero, né, onde tem o zero, as ordens são vazias, né? Aliás, as ordens vazias são representadas pelo símbolo zero. Quer dizer, a ausência desse número naquela ordem. Então, aqui nós temos o exemplo da representação do número 105 em um ábaco. Então, aqui o ábaco, ó, dividido unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar. Na unidade, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Na dezena, nós não temos nada. Então, 0 dezenas. E na centena, nós temos 1. Uma centena. Então, olha lá. Uma centena é o 100. 0 na dezena, então não coloco o 0 aqui na dezena. Não tem ninguém na dezena. Quem vai na dezena é o número 0. E 5 unidades. Então, eu tenho aqui o 105. É a mesma coisa que uma centena, que é 100, mais 5 unidades, ó, 105, tá bom? Próximo. Para facilitar a leitura e escrita de um número inteiro, então nós usamos essa tabelinha aqui, onde nós dividimos os números de 3 em 3, né, da direita para a esquerda, em classes. E cada uma dessas classes tem 3 ordens, sempre, que é a unidade, a dezena, a centena, tá bom? Então, nós temos lá a primeira classe aqui na direita, que é a classe das unidades simples. Nessa classe, nós temos unidade, dezena e centena. Depois dessas 3, nós vamos para a classe dos milhares. E aí, na classe dos milhares, novamente, nós temos unidade, dezena e centena. Só que é a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E aí, nós temos a classe dos milhões. Aí, novamente, nós temos unidade, dezena e centena. Só que unidade de milhões, dezena de milhões, centena de milhão. Tá bom? Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E assim por diante, tem os 3 pontinhos aqui para dizer que tem mais, ó. Os números são infinitos, as classes também. Então, depois nós temos classe dos bilhões, dos trilhões, e assim por diante.
Então, para a gente entender melhor, um número aqui, para a gente representar nessa tabelinha. Então, um número bem grandão, o número 3 trilhões. Usando somente algarismos, aqui nas unidades simples, 3 trilhões, nós não temos ninguém, então colocamos o 0, 0, 0, nos milhares também, 0, 0, 0, nos milhões também, 0, 0, 0, nos bilhões também, 0, 0, 0, e nos trilhões, nós temos o 3. O 3 é unidade, então só tem aqui a casinha, a ordem, né, da unidade. Então, aqui eu tenho 3 trilhões. Como são 3 trilhões exatos, o resto ficou tudo zero. Esse número, 3 trilhões, ele possui 5 classes. Classe das unidades, milhares, milhões, bilhões e trilhões. E 13 ordens numéricas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Na última ordem numérica vai o número que está escrito aqui, 3 trilhões, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por hoje e até a próxima. Tchau, tchau.